Desejo a todos os amados irmãos uma maravilhosa paz do Senhor, a verdadeira Shalom, que excede todo entendimento. É uma alegria, um prazer, uma honra trazer uma palavra aos amados irmãos. E uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, amados, está em Salmo de número 40, escrita pelo salmista Davi, e o versículo é o de número 8, que vai dizer assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Quando eu olho para essa afirmação de Davi, e na verdade ela vai me levar diretamente para o nosso Salvador Jesus. Quando esses versículos me levam até Jesus, Jesus então me inspira naquilo que ele fala, dizendo: me importa é fazer a vontade de meu Pai, me importa é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E o que eu acho tremendo nas afirmações de Jesus, e não só nas suas afirmações, como nos seus exemplos, é que ele sempre procurou estar no centro da vontade de Deus. E tentando entender isso, eu pude então chegar à seguinte conclusão: que o lugar mais seguro é a vontade de Deus. Irmãos, não importa o tempo, não importa a época, não importam as circunstâncias ao nosso redor. A vontade de Deus é o lugar mais seguro, é o lugar mais certo para se estar. Porém, quando a gente fala acerca da vontade de Deus, ela é muito bem-vinda, ela é muito aceita quando a nossa vontade parece se encontrar com a vontade dele, ou a vontade dele parece se encontrar com a nossa vontade. Mas e quando a vontade dele parece não se encontrar com a nossa vontade? Como ficamos? Será que a gente consegue com alegria? Será que a gente consegue colocar a nossa vontade debaixo da vontade dele? Negando assim o nosso desejo? Veja, quando eu penso acerca dessa missão de Jesus, de fazer a vontade daquele de quem o havia enviado, que o Eterno o havia enviado, que o Pai o havia enviado, eu sou levado até o Getsemane. Nós estamos aí em abril, né? Onde foi celebrada a Páscoa, e a Páscoa nos lembra do Cordeiro Pascual, do sacrifício da cruz, e glória a Deus por isso. E não tem como não pensar em Páscoa, irmãos, sem pensar no Getsemane. E a oração do Getsemane é, sem dúvida, mais uma vez a afirmação de que Jesus estava disposto a fazer a vontade do Pai. Quando ele está ali no Getsemane, em que ele outrora dissera: a minha alma está angustiada até a morte. Ele então ali vai fazer uma oração ao Pai, e naquela oração ele vai dizer: Senhor, se houver alguma maneira, uma outra forma de que o Senhor possa mudar ou fazer algo, que a gente possa alcançar a redenção desse povo de uma outra maneira, por assim dizer, que o Senhor faça. Só que antes de terminar a oração, ele diz assim: mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, mais uma vez, me importa fazer a tua vontade, ó Senhor. Sabe, queridos, todos nós estamos vivendo em um momento único. Eu sei que talvez você pode pesquisar a história e ver que houveram momentos similares a esse, de outras circunstâncias, de guerras, rumores de guerras, pandemias, sinais, entre tantas outras coisas. E em um momento crucial como esse, em que nós estamos proibidos de congregar, por assim dizer, em um grande volume de pessoas, como nós estamos acostumados. E não tem como, irmãos, visualizar todo esse cenário que está acontecendo, visualizar tudo isso, ouvir, ler e ver o que o mundo está vivendo e achar que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo comum, ou um tempo em que daqui a pouco tudo isso vai passar e nós vamos voltar ao normal. Irmãos, e nós cremos nisso, e que tudo isso vai passar. Mas, particularmente, eu não creio que a gente vai voltar ao normal. Porque não tem como ser normal, nada mais é normal, queridos.
E o que eu acho estranho, irmãos, inclusive conversando com pessoas que compartilham da mesma fé que nós, o quanto esse tempo a qual nós estamos vivendo tem trazido temor, mas de medo mesmo, né, nas pessoas. E você pergunta assim, mas irmão José Milton, estranho por quê? Bom, amados, quando Jesus vai falar em Mateus 24 acerca do princípio das dores, ele vai deixar algo bem claro dizendo, não tenham medo. E o que eu acho interessante, meus amados irmãos, é que quando nós começamos a professar a nossa fé e a crer no nosso Salvador, no nosso Senhor, nós sempre tivemos no nosso coração a esperança de que Ele voltaria, de que Ele retornaria. E o que eu acho interessante é que os momentos a qual nós estamos vivendo condiz com tudo o que Ele deixou na sua palavra acerca do princípio das dores. E pensando em princípios das dores, na mente já me vem o exemplo de uma gestante, né? Aquele sonho, né? Aquela criança no seu ventre se desenvolvendo, e ali os meses vão passando, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, oitavo, e finalmente o nono mês. E aquela esperança só aumenta cada vez mais de colocar aquela criança nos braços. Só que antes daquela criança nascer, existe uma coisa chamada dores de parto. E eu sei que as mulheres vão entender melhor quando a questão se fala de dores de parto, porque elas sentem essas dores. E elas vão poder entender o quão terríveis são essas dores, até que o tão sonhado momento de colocar aquele bebezinho no colo, né, seja algo que, quando ele nascer e ela colocar ele no colo, aquelas dores, elas somem, elas nem lembram, porque elas lembram naquele momento de estar com aquele bebê no colo. Mas, mesmo quão maravilhoso seja ter aquele bebê no colo naquele momento, eu penso que se elas pudessem ter ele no colo sem ter as dores, seria melhor. Assim eu acredito. Então, quando a gente olha para a palavra do Senhor, irmãos, e todos nós estamos orando, dizendo, Senhor, vem com a Tua poderosa mão e varre tudo isso que está acontecendo no mundo, eu creio num Deus Todo-Poderoso a qual nós servimos, que Ele é capaz de vir e com um sopro da sua boca, um sopro solo, e varrer tudo isso que está acontecendo. E eu creio que o Senhor está atento à oração de cada um de nós acerca de tudo que está acontecendo. Mas a questão é, e se o Senhor decidir não ouvir a oração em relação a isso, porque o que está sendo cumprido é a sua vontade? Se Deus disser, o que está sendo feito aí é a minha vontade, será que você vai ter a humildade de dizer assim, Senhor, então que seja feita a tua vontade? E em vez da gente se alegrar, não com as tragédias, não com as mortes, não com as falências, não, nada disso, mas se alegrar porque perto está a nossa redenção, mediante o que tem acontecido, talvez os nossos corações tenham se tornado tristes e amargos, e não é isso que o nosso Deus quer. É necessário, irmãos, que nós possamos orar e dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade. O que eu acho interessante é que quando Jesus vai falar acerca dos princípios das dores, irmãos, das coisas que viriam a acontecer, Ele diz, não tenham medo, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Só que Ele vai falar de uma série de coisas que vão acontecer, e tudo isso é para nos preparar. O intuito sempre do Senhor em relação à Sua palavra foi nos preparar. Nos preparar para encontrar com Ele nos ares. Só que a questão é o seguinte, às vezes, meus amados irmãos, nós queremos muito nos encontrar com Ele nos ares. Nós queremos muito receber o nosso Salvador, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Só que quando as coisas vão acontecendo, as coisas vão se aproximando para a vinda do nosso Senhor, ao mesmo tempo que nós cremos que Ele virá, nós pensamos, será? Será que realmente é o momento? E aí eu tenho algo para dizer a vocês, irmãos. Vão para as Escrituras, estudem a palavra do bom mestre, procurem entender o tempo ao qual nós estamos vivendo, se alegrem, se preparem. Sabe, quando a gente vai para Mateus e a gente estuda acerca da parábola das 10 virgens, nós entendemos ali que as 10 dormiram, ou seja, a igreja dormiu. Agora, quando o noivo veio, 5 tinham as suas lamparinas azeite
e 5 não tinham. E o que eu acho interessante é que as parábolas do nosso Senhor, ela nunca é, como eu sempre digo, sem nenhum fundamento detalhista. Porque quando ele diz assim, e tardando o noivo, quando ele fala e tardando o noivo, nós entendemos que o noivo tardou. Isso significa que Pedro, se eu não me engano, Pedro 3,8 vai dizer: muitos acham a promessa do Senhor demorada, mas na verdade a vontade dele é para que ninguém se perca, mas que o máximo de pessoas cheguem ao arrependimento. Isso significa que o nosso noivo, ele pode estar atrasado. Talvez você escute essa palavra e diga: não, porque Deus não tarda, Deus não falha, Deus não tarda, Deus não se adianta. Bom, a palavra dele diz, com relação às tribulações que virá, que os dias foram abreviados. Então, se os dias foram abreviados, queridos, é porque Deus pode abreviar dias, Ele pode adiantar as coisas. E se o noivo está atrasando, não é porque ele não tem um relógio para olhar, é porque ele diz: já era tempo de ir, mas eu vou segurar. Para que as pessoas entendam. Irmãos, é necessário nesse momento a gente voltar e entender a vontade do Pai. Sabe o que mais eu tenho